muito bom e vai ser muito especial para você. Legal. Vocês estão bem, gente? Tá tudo bem aí? Ok, a gente vai falar sobre um tema nessa tarde agora. Na verdade, antes de eu falar do tema, quem estava aqui ontem à noite? Quem foi tocado pelo amor de Deus ontem? Deus é muito bom, eu fiquei muito feliz de ver o que Ele fez. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de algumas coisas que tem a ver com aquele assunto. E hoje a gente vai falar sobre perdão. Perdão é uma coisa que às vezes quando a gente ouve, a gente fala, nossa, eu não sei como lidar muito bem com isso. Ou às vezes a gente acha que a gente entende que é perdão, mas a gente não sabe direito. E hoje eu senti muitos de Deus, eu tenho orado bastante desde que a gente chegou aqui, por essa igreja, por vocês, pelo Geração 10, por todos os membros daqui. E eu senti muito de Deus agora à tarde, ia pregar uma outra coisa, Deus me falou, eu quero que você fale sobre perdão. Então, a gente vai falar sobre isso nessa sessão aqui. Quem precisa aprender mais sobre perdão? Que bom. Quem não levantou a mão, a gente precisa mais ainda, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que é perdão? É uma ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Então, é uma ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa que você causou, que você fez. Logo, se eu desculpo alguém, perdoo alguém, eu tiro a culpa, eu tiro o peso, eu tiro a responsabilidade daquela pessoa que causou isso dentro de mim. E é muito importante entender isso. E de onde eu tirei essa definição bem detalhada? Dicionário. Às vezes eu fico assustado como os cristãos não leem a Bíblia. Imagina dicionário. Então às vezes a gente fala palavras que a gente nem sabe o significado. Alguém aqui já foi grosso com alguém e a pessoa te chamou de ignorante? Eu uma vez, quando eu era mais novo, eu era um pouco bocudo quando eu era mais novo. Eu respondia muito às pessoas. E aí um dia alguém virou para mim e falou assim, porque eu fui grosso com a pessoa falou assim, você é ignorante. Eu falei, não, ignorante é alguém que não tem informação, eu fui grosso, é diferente. Porque isso não é ser ignorante. Então, esse é um caso, a gente falar uma palavra, isso é ignorante. Não, vai ler um dicionário, aí você já ofende a pessoa duas vezes já, porque você está chamando ela de burra. Mas é importante a gente saber o significado das palavras. Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui, perdão é a natureza de Deus. Então, quem aí está anotando essa mensagem? Tá. Se você não está anotando sua mensagem, você provavelmente não vai lembrar de nada depois. Anota no seu celular, marca aí para você vai precisar disso depois. É bem importante a gente anotar as coisas. Então, o primeiro ponto é, perdão é a natureza de Deus. Perdão não é algo que Deus faz. Perdão é algo que Deus é. É bem diferente. Se a gente não entendesse que perdão faz parte do caráter de Deus, a gente acharia que Deus precisaria se esforçar para nos perdoar ou para perdoar alguém. Mas não, é quem Deus é. Ele não consegue agir de uma forma contrária que não seja perdoar. Salmos 86, 5. Você não precisa abrir, mas pode anotar essa referência para ler depois, porque eu vou ler para você. Salmos 86, 5 fala, Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Então pega essa primeira parte. Tu és bondoso, Tu és perdoador. Não é o que Deus faz, é o que Deus é. É a natureza dele, é o caráter dele. Continua falando, rico em graça com todos os que te invocam. Uns versículos um pouco maiores aqui que falam bastante disso. A gente até leu um pouquinho ontem no final da mensagem. Salmo 103, versículos 8 a 13. Fala assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longâmino e grande em benignidade. Então está falando aqui, é o caráter dele, é quem ele é. E porque ele é dessa forma, ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então o que é interessante aqui? É um versículo chave entre todos esses que a gente leu, esses 5 versículos que a gente leu aqui. Deus é misericordioso e Ele é piedoso. É a identidade dele. E eu estou gastando bastante tempo para falar de que isso aqui é caráter de Deus, mentalidade de Deus, a própria essência dele, porque quando nós fomos feitos, nós não fomos feitos à imagem e à semelhança do pó. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança de animais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus, exatamente. Logo, quem Ele é, está gravado em nós.
Tudo que você tem de melhor em você, de perfeito em você, de incrível em você, está enraizado no seu DNA, faz parte de quem você é, e pode ter vindo dos seus pais, da sua mãe? Pode. Pode ter visto de avós, pode ter vindo de tataravós? Pode. Mas se você fizer a conta para trás, você vai ver que tudo que é bom e perfeito, que vem de você, vem de Deus. Tudo que é ruim, tudo que está quebrado, tudo que está machucado, precisa só ser restaurado. Mas tudo aquilo que tem de bom em você é uma característica do seu Pai, que é o nosso Deus. Está fazendo sentido isso, gente? É importante você entender isso. E se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso foi quebrado através do pecado no Éden, mas Jesus restaurou todas as coisas, significa que você, como uma nova criatura, precisa se parecer com o seu Pai. Logo, o perdão na sua vida não pode ser uma ação, tem que também ser uma natureza sua. Que é o meu segundo ponto. Perdão é a natureza do cristão maduro. Se você é cristão por 50 anos, o número de tempo que você é cristão não determina a sua maturidade. Tem certas atitudes, tem certas coisas que fazem parte do seu caráter que essas vão determinar a sua maturidade. Por exemplo, tem pessoas que seguem Jesus há 30 anos, mas não conseguem perdoar as pessoas. Tem pessoas que são cristãs há 1 ano e conseguem perdoar todo mundo à sua volta. O que significa? Nessa área, você de 1 ano é muito mais maduro que alguém de 30 anos. Está fazendo sentido, gente? Isso é bem importante. Então vamos lá, a natureza do cristão maduro é o perdão. Lucas 17, de 3 a 4. Lucas 17, 3 a 4, fala assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Esse versículo entra numa categoria de alguns versículos que a gente gosta de esquecer. Às vezes a gente é machucado pelas pessoas, e a gente chega num estado em que a gente pensa, não adianta mais, eu te perdoo, mas você faz a mesma coisa, eu te perdoo, mas você vai para o mesmo lugar, eu te perdoo, mas você toma as mesmas atitudes, não vou mais te perdoar. Nesse exato momento, você toma a forma de um acusador. Nesse exato momento, você determina que essa pessoa não merece perdão, mas a própria palavra de Deus diz, se às 7 vezes, 77, essa pessoa virar para você e falar, me perdoa, me arrependi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar. Então, alguém aqui tem uma pessoa na sua vida que essa pessoa já pediu 1 milhão de vezes perdão para você? Você é alguém aqui que já teve que pedir perdão 1 milhão de vezes para alguém? E tem mãos que não levantaram, você deve ser um santo, ora por mim no final. Estou precisando. Sabe o que é engraçado? Tem pessoa que fala, eu não sinto de perdoar. Um dos maiores problemas da igreja hoje é eu não sinto o quê? Especialmente igrejas que têm evidência do Espírito Santo, e são igrejas que são mais abertas a sentirem a Deus. As pessoas abraçam essa questão de, está difícil de eu te perdoar, eu não sinto de perdoar. Então, quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. Então, pega uma cadeira, senta aí que vai demorar. É que nem o dia que você chega na igreja, tem coisa que você não tem que sentir, tem coisa que você tem que fazer. Você chega na igreja e fala, hoje eu não sinto de adorar. Por quê? Porque sua vida está difícil, porque aconteceu alguma coisa, alguém te chateou, alguém te machucou. É nesse dia que você tem que adorar mesmo. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, hoje eu não sinto de adorar, mas a adoração não é sobre mim, é sobre Deus. Mas a adoração é uma resposta à cruz, não aos meus sentimentos. E quando eu adoro a Deus, independente do que eu estou sentindo, eu estou dando uma entrega de adoração para Ele. Tá tudo bem, gente? Sim? A mesma coisa é o perdão. Se você não sente de perdoar alguém, precisa soar um alarme dentro do teu coração que fala assim, a amargura está entrando, o rancor está entrando, é melhor você perdoar logo, e perdoar de verdade, e seguir sua vida em frente. E tem coisas que eu não preciso sentir de fazer, tem coisas que são mandamentos diretos do coração de Deus que estão na palavra. Pediu perdão? Perdoa. Precisa de perdão? Peça perdão. E se não te perdoarem, que direito nós temos de não perdoar alguém quando Deus perdoa tudo? A partir do momento que você sente que você não pode perdoar, me desculpa, você está agindo como o diabo, porque você pensa que você é Deus. Tudo bem, gente?
Eu amo vocês, tá? Só estou sendo real aqui. Obrigado, tô vendo aqui. A partir do momento que eu não ajo de uma forma como Deus age, me ensina e me dá graça para agir, eu acho que eu sou melhor que Deus. Você pode não estar olhando no espelho, fazendo um chifrinho assim, falando, eu sou o diabo. Você pode não estar fazendo isso. Mas a partir do momento que você não faz algo que ele faz e te dá graça para fazer, você está pensando que você é melhor que ele. Que você pode mais que ele. Colossenses 3,13. Suportem-nos uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos parar aqui rapidinho para entender isso. Suportem-se. Tá? Talvez no inglês faça mais sentido. Support em inglês é carregar alguém. É apoiar alguém. No português, suportar alguém, no nosso dia a dia, parece mais uma coisa de, tal pessoa está aí. Tá bom, eu vou ficar aqui, eu suporto, eu não vou falar nada, eu não vou ficar perto, mas estou aqui. Eu aguento ficar junto. Quem tem pessoa assim na sua vida, que você tem que fazer aquela força de continuar lá? Eu sei que tem mais gente para levantar a mão, mas tudo bem. Isso não é o suportem-nos, ou suportai-vos uns aos outros de Colossenses. Suportar é, eu vou apoiar você. Eu vou segurar você. Mesmo que a sua queda tenha me machucado, me ofendido e me prejudicado, a Bíblia me manda suportar você no meio da sua falha, no meio do seu erro, mesmo que isso seja contra mim. E eu amo que fala assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, Colossenses quer trazer aqui na sua memória, você não quer perdoar, mas você foi perdoado um dia, você lembra? Está difícil perdoar, mas lembra que você cometeu um monte de coisa que Deus nem quis saber mais depois que Ele te perdoou. Ele jogou no mar do esquecimento. Quando Colossenses está dizendo isso daqui, Paulo está falando, seja como Jesus. Lembra que a gente falou ontem? Quando a gente obedece a Deus, nós nos parecemos com Ele. Quando você perdoa, você se parece com Jesus. Deixa eu ser bem real aqui. Eu amo as músicas que a igreja tem cantado ultimamente. Eu amo mesmo, acho que é muito bom. Uma delas é aquela música, Só Quero Ver Você. Quem gosta dessa música? É uma música muito boa, as pessoas estão cantando bastante. O pessoal do Dumas, a gente conhece o cara que escreveu, a gente ama ele fez parte da nossa comunidade por um tempo. Só que às vezes eu fico pensando, a gente pede para ver Deus, a gente pede para a presença dele vir, mas quando a gente tem chance de ser como ele, a gente não quer. Eu não sei você, mas eu não nasci para só ver Deus, eu nasci para ser como ele. Eu nasci para andar com Ele. Eu nasci para me parecer com Ele no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Deus não quer só ser visto por você. Deus quer te dar a chance de você ser como Ele. Está fazendo sentido isso, gente? Então é bom a gente cantar essas coisas. É bom, é maravilhoso. É melhor a gente viver essas coisas. É melhor a gente ser aquilo que a gente está cantando. Faz sentido para vocês, gente? Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a gente precisa perdoar uns aos outros o tempo inteiro. A partir de um momento que você sente uma dureza no seu coração sobre alguém, você precisa perdoar essa pessoa. Tem momentos em que antes de você perdoar alguém, você tem que pedir perdão para essa pessoa. Uma coisa que a gente geralmente não pensa é, quando eu preciso perdoar alguém, provavelmente, nesse mesmo ambiente, eu preciso pedir perdão para alguém. No momento em que eu estou me sentindo machucado por uma coisa que aconteceu, talvez e possivelmente eu machuquei alguém do outro lado. Perdão tem que ser uma coisa que reina no nosso meio. Eu não sei você, mas se você prestar atenção na história da igreja, muitos avivamentos passaram pelo mundo, inclusive no Brasil. Muitas igrejas cresceram bastante, muitos movimentos cresceram bastante, mas com o tempo a gente começa a ver isso caindo. Com o tempo a gente começa a ver isso perdendo sua força. E um dos maiores problemas disso é, às vezes a gente tem um grande grupo, às vezes tem um monte de gente fazendo algo pelo reino de Deus, mas entre as pessoas não existe relacionamento saudável. Uma coisa é, você vai ser machucado na sua vida. Se você, hoje, na sua cabeça, fazendo uma lista, consegue perceber que você foi mais machucado dentro da igreja do que fora dela, deixa eu te dizer uma coisa, aqui é uma família. Quem mais vai te machucar na sua vida? Quem você mais ama,
quem mais te ama. Uma vez uma pessoa virou para mim, falou, eu estou machucada aqui, lá na nossa igreja, eu estou machucada, e dizem que a gente é família. Eu falei para ela, ué, família não se machuca? Família não se corta às vezes? Família não tem que sentar às vezes na mesa e falar, olha, eu preciso assumir um erro aqui, ou você me machucou, eu preciso te contar o que é que você fez para você melhorar. Sabe qual é o problema? A gente às vezes fala, nós somos família, mas a gente não está disposto a ser cortado pelo relacionamento, virar para a pessoa e falar assim, eu acredito em você. Então deixa eu abrir meu coração e dizer que eu estou machucado, e deixa eu te mostrar como é que você tem errado, para que você se torne melhor. Está ficando claro isso, gente? Isso é muito importante. Perdão é uma das coisas mais poderosas que a gente tem na nossa mão, para a nossa vida, no nosso dia a dia, na igreja, na família, seja onde for. E aqui é o lugar, sim, onde você vai ser mais machucado. Aqui é o lugar, sim, onde vai ser mais difícil. A gente ama colocar no nosso Instagram lá, no dia a dia nós temos um amigo, mas na angústia nós temos um irmão que nasce. Sim, o que é angústia? Às vezes é ofensa. Às vezes é um machucado. Às vezes é aquilo que você falou que você não deveria ter falado. Às vezes é aquela rebeldia que acaba acontecendo. Às vezes, sei lá, é um estranhamento que acontece entre as pessoas. Se você serve no ministério aqui dentro, eu te garanto, seu líder vai te machucar. E se você acha que não, você é bobo. Desculpa. Se você acha que não, você está projetando algo que não existe nessa pessoa. Sabe por quê? Porque o seu líder entendeu que ele tem um chamado de Deus na sua vida. E nada mais doido, nada mais rápido, nada mais forte do que alguém que entendeu o seu chamado e vai sair correndo na direção daquilo. Às vezes vai pisar no pé de alguém. A diferença vai ser, eu vou olhar essa pessoa com amor, ou vou olhar para essa pessoa e falar assim, não, eu fui machucado, eu não quero mais. Se você se ofende com seus líderes e sai da sua igreja, é porque você serve homem, não Deus. E eu não estou falando isso aqui de um lugar onde eu nunca fui ofendido. Eu fiquei 21 anos dentro de uma mesma igreja, onde é a igreja dos meus pais, e eu sempre servi com todo o meu coração lá, e eu fui muito machucado. Há 7 anos eu estou na igreja da Monte Sião, e eu dou todo o meu coração lá, mais ainda do que eu dava, porque eu nem sabia como dar mais, e eu já fui muito machucado. Sabe por quê? Porque isso é família. Um dia a gente se machuca, um dia a gente se ama, um dia está tudo certo, um dia o clima está estranho, mas no final do dia o que mais importa é, nós estamos juntos ou não? Nós nos amamos ou não? Nós estamos juntos por uma mesma coisa ou não? Então aqui é sim um lugar onde vai acontecer mais atrito, porque aqui é um lugar seguro. É só você avaliar o seu dia a dia hoje. Se de repente no seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade, você tem um grupo perfeito que ninguém nunca brigou, ou tem um contador aí, uma contagem regressiva para um dia estourar alguma coisa, ou vocês não são amigos de verdade. Tudo bem, gente? E é verdade isso. Com quem que você mais tem laços? Com aquela pessoa que você nunca teve nenhuma briga, você nunca teve um estranhamento, ou com aquela pessoa que já foram pro ringue já? Não fisicamente, tá? Mas com alguém que você brigou, com alguém que você lutou, e que foi difícil perdoar, cortou uma parte de você perdoar, da outra pessoa também. E o que acontece depois do perdão? Uma conexão mais forte acontece. Aqui é o lugar sim que mais vai exigir com que você perdoe. Um outro ponto é, o perdão é uma chave essencial para a liderança. Líderes, e uma coisa que você precisa entender, todos são líderes. Gênesis 1, 28, Deus coloca na humanidade duas coisas, multiplicai-vos e frutificai. O que Deus está falando aqui nesse momento? Alguém chuta aí. Multiplicai e frutificai. Oi? Não. Mas obrigado por ter coragem para falar. Espero que você inspire os outros. Oi? O que falaram aí? Não entendi. O quê? Não. Não. Gente, Deus não olhou para Adão e falou assim, cria um grupo pequeno. Com quem, gente? Com os animais? Não tinha ninguém lá. Frutificar e multiplicar-vos. É uma coisa que a igreja tem medo de falar. Quando Deus olhou para Adão e Eva e falou, multiplicai-vos e frutificar, ele olhou e falou assim, Adão, Eva, vocês são casados, e vocês estão debaixo de uma aliança de casamento, tenham sexo para ter filhos, gerem famílias. Eu queria ver a cara de vocês assim, por isso que você tem desejo sexual, porque Deus colocou isso dentro da humanidade.
o desejo de se multiplicar com alguém que você ama e com quem você tem uma aliança. Primeira coisa que Deus deu, gere famílias. E eles não botavam ovos na época. Era como é hoje em dia. Segunda coisa que Deus falou, sujeitai a terra. O que é isso? Lidere. É por isso que uma criança de 1 ano de idade, se você deixar, ela manda na casa. Não é verdade, pais? Porque existe um ímpeto de liderança dentro de nós. E se você, algum dia ou até hoje fala, não, eu não nasci para ser líder, você está indo contra a sua natureza, que Deus botou em você. Então todos são líderes. Você vai liderar desde um âmbito pequeno, que seja o seu quarto, até um dia uma igreja, até um dia uma empresa, até um dia uma equipe. Por exemplo, quem arrumou o quarto aqui hoje? Levanta a mão. Arrumou sua cama antes de ir embora, tal. O resto não arrumou, é isso mesmo? Tá bom. Todos foram líderes. Alguns foram bons líderes, outros não. O que é liderar na minha vida? Tudo que eu não posso pôr responsabilidade nos outros, eu lidero. Então você não pode falar, eu não arrumei minha cama hoje porque... Não dá desculpa, você não arrumou. Você foi um líder. Talvez não bom, talvez ruim. Mas você foi um líder. Então, o que eu estou falando aqui agora, não é sobre alguns aqui que lideram a igreja. Não. Isso aqui é para todo mundo. Você vai liderar algo, nem que seja você mesmo. Você sempre vai liderar algo. Então, quando você for liderar pessoas, você vai machucar as pessoas às vezes. Quando você for liderado por alguém, você vai ser machucado. Você precisa entender isso. Por quê? Porque quem te lidera não é Jesus ali pessoalmente. Quem te lidera é alguém, um ser humano falho, alguém que tem os seus dias ruins, que é inspirado pelo Espírito Santo, sim, que quer te ajudar a ser como Jesus, sim, mas ele não é Jesus. Então ele vai errar. Às vezes a gente vê uma maluquice na cabeça das pessoas, eu quero ser liderado por você. Sempre que alguém fala para mim, eu queria ser liderado por você, queria ser discipulado por você, ou sempre que eu começo uma equipe nova, eu falo, pessoal, só dá um heads up aqui, eu vou te machucar, tá? Não vai ser pouco, vai acontecer algumas vezes, mas eu vou te machucar infelizmente, não porque eu sou doido, não porque eu sou sádico, mas porque eu sou humano, e eu sou completamente apaixonado pelo meu chamado, então alguns dias eu vou estar cego por ele, eu vou sair correndo na direção, e não vou ver quem está do meu lado. E se alguém algum dia chega, na primeira vez que acontece alguma coisa, fala, você me machucou, eu vou pedir perdão, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu vou falar, eu te avisei, né? É normal, acontece. Então se você olha para qualquer líder dessa casa aqui, e fala, ele é incrível, cuidado, vai te machucar. Ela é fantástica, glória a Deus, é sim, vai te machucar. Tem dia que você vai abrir seu coração para um líder seu, e a pessoa, às vezes pode dar um peteleco, às vezes a pessoa pode não te ouvir bastante, e você vai ficar, nossa, eu estou quebrando meu coração, mas a pessoa me ignorou. Você sabe como foi o dia dela? Sabe como foi a noite dela? Sabe se ela está passando por uma questão financeira? Sabe se o coração dela de uma forma está quebrado, e talvez ela precisa ser ouvida agora, ou ele precisa ser ouvido agora? Em liderança vai existir machucado. Por exemplo, tem adolescente aqui hoje? Legal. Quem é que é adolescente? O que você falou um dia? Vocês não me entendem, seus pais. Realmente, eles não te entendem, ninguém te entende. Ninguém me entendia e ninguém entendia quem era adolescente aqui na época. Por quê? Porque você é o primeiro deles. Mesmo que você seja o segundo, você é uma peça rara, única. É difícil te ajudar, é difícil de fazer crescer, porque é normal. E às vezes os nossos pais podem falar de uma forma diferente com a gente e ficar, ele não me ama. Não, ele está pensando nos 15 boletos que ele tem que pagar. Ele está pensando em outras questões. E quando nós não temos uma mente perdoadora, a gente não pensa no quadro geral, a gente é egoísta e pensa só na gente. Eu não olho e falo, talvez você precise de uma ajuda hoje. Talvez você precise ser aliviado de alguma forma. Está fazendo sentido isso, gente? Sim? Está sendo bom para vocês isso daqui? Que bom. Isso é muito forte, é muito importante você entender. As pessoas que mais vão te machucar são as que você mais ama. São as por quem você mais se entrega. São as por quem você mais abre o seu bolso. São as por quem você mais vai gastar tempo. Quem vai mais te machucar vai ser o cara ou a menina com quem você for no telefone chorando junto de madrugada. Vai ser quem você for socorrer algum dia em algum lugar. Eu me casei há 1 mês e 4 dias, que nem eu falei ontem. A gente já teve situações entre a gente, não porque a gente tem um problema, mas porque a gente é humano e porque existe, em que deu para perceber, cara, realmente, sua esposa é com quem às vezes mais vai ter dificuldade de perdoar. E vice-versa.
mas vai ter dificuldade de entender as coisas. Por quê? Porque vocês estão tão juntos, tão unidos, que tudo é muito intenso. O quanto você ama é o quanto também é difícil de você lidar com suas emoções. Deixa eu dizer uma coisa, o contrário de amor não é ódio, porque Deus odeia. Você, nunca. Deus odeia o pecado, Deus odeia as doenças, Deus odeia os erros, Ele sente isso. O contrário de amor é indiferença. Eu nem sinto nada, eu nem percebo. Isso é o contrário. Então, você precisa entender, em relacionamentos próximos, o que você mais constrói é quem mais vai te machucar, é onde vai exigir mais amor. E quando você libera amor e perdão, vocês ficam mais fortes ainda. Às vezes eu conheço casais, a gente está conversando e eles falam assim, a gente nunca brigou. E aí ficou por dentro, Um dia eu estava conversando com eles, a gente nunca brigou. Eu falei, quanto antes melhor. Porque quanto mais estreito for, maior vai ser o choque. Maior é o amor, tá? Não quero que você fique com desesperança de casar aqui, tá? Maior é o amor, maior é a alegria juntos, tudo é muito melhor. Mas tem essa questão, é mais intenso? Então, se é muito bom por ser intenso, também vai doer um pouco mais por ser intenso. E não só em casamento, mas em relacionamentos de amizade, em família, em igreja, isso vai acontecer. Eu queria usar bastante o exemplo de Moisés agora. Moisés foi uma pessoa bem machucada por aqueles que ele muito amava. Que era o povo que ele mesmo tirou do Egito e estava guiando para a terra prometida. Moisés é um bom exemplo de uma pessoa que teve muita paciência por bastante tempo. Se vocês chamam os grupos pequenos aqui de célula, como que funciona? PG, né? Você que é um líder de PG, pegue Moisés como seu herói. Porque às vezes você quer matar os seus 10. Ele tinha uns 4, 5 milhões aqui que ele teve bastante paciência. Então, quando você acha que você quer matar todo mundo ou fugir para o México, você não aguenta mais eles, leia um pouquinho aqui sobre eles, você vai pegar os exemplos de paciência que ele tinha. Então, como eu falei, as pessoas que mais te machucam vão ser as mais próximas. E eu tenho um exemplo muito bom para dar sobre isso. Lá em Números 21, de 5 a 9, eu vou ler para você e eu vou destrinchar bastante. Então anota isso daí. Números 21, de 5 a 9, tem uma história bem bizarra da Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, fofoca não é um mal deste século. Fofoca existe desde sempre. Desde sempre. Quer um exemplo, além disso daqui que eu vou ler? José. Você começa a ler sobre José, fala que ele ficava o dia inteiro com as esposas da mãe dele, e quando ele chegava em casa ele falava mal delas, ou seja, fofoqueiro. Só não existia essa palavra na época. Mas fofoca é uma coisa antiga. Maledicência é uma coisa antiga. Falar mal dos outros é uma coisa antiga. Que está, infelizmente, lá dentro da natureza humana. Que a gente tem que todos os dias combater isso. E é o que está acontecendo aqui, ó. Fala assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente de Israel. Isso aqui já é perdendo das contas de quantas vezes o povo já reclamou, de quantas vezes o povo viu milagre e continuou reclamando. Por isso Deus teve uma atitude como essa. Aí olha o que acontece. Por isso veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Olha que interessante. O povo fala mal de Moisés, o castigo vem sobre eles. Para quem que eles vêm pedir ajuda? Oi pessoal, para quem que eles vêm pedir ajuda? Moisés. E Moisés, você já esteve nessa situação? Em que alguém falou mal de você, alguém te prejudicou, alguém te machucou, e aí quando essa pessoa precisou de ajuda, ela veio até você? Se veio uma vontade lá de dentro de se vingar e só falar, agora você se vira, não sinta mal, você é humano. Mas o que Moisés fez aqui é muito forte. O povo vai até eles, pede perdão, assume os seus erros e pede ajuda, fala, ora para Deus parar com isso. Então Moisés orou pelo povo e disse, faze-te uma serpente, diz o Senhor para ele, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, ou seja, sobre um poste bem alto. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia.
Então, resumo aqui se você não entendeu muito bem. Quando Moisés orou para Deus para parar isso, Deus falou, faz uma serpente, coloca num poste, todo mundo que olhar para ela, quando for picado, vai ser curado. Eu queria destrinchar isso um pouco. Então, a primeira parte desses versículos, existe uma injustiça contra Moisés e contra Deus. Depois, o povo começa a ser picado e morrer por causa dessa atitude deles. Aqui já começou a justiça de Deus. O que Moisés poderia ter feito? Matar todo mundo, começar uma guerra contra essas pessoas, expulsar elas do acampamento, mas a Bíblia não mostra que ele fez isso. A Bíblia nem fala como é que ele agiu diante dessa situação. Provavelmente esse homem, Moisés, estava lá, no meio daqueles que estavam falando mal dele. Quando o povo vem até ele e pede ajuda, já está acontecendo o processo de justiça. A gente já vê aqui fruto de arrependimento. É o povo assumindo o erro, pedindo perdão e pedindo ajuda para a própria pessoa de quem eles estavam difamando. Moisés ora pelo povo. Deixa eu te dar um mensurável para saber se você perdoou ou não. Se você consegue orar e abençoar quem te machucou, você perdoou. Se você não consegue orar e abençoar quem te machucou, você não perdoou ainda. Faz sentido isso, gente? Você não consegue abençoar e querer o melhor de quem te machucou, você ainda não conseguiu perdoar. Tenta de novo. Está tudo bem, mas tenta de novo. Perdoa de novo. E aí acontece a justiça final de Deus aqui. Agora olha que interessante. O que começou a picar o povo foram as cobras, certo? O que Deus manda Moisés fazer aqui, que era inclusive uma simbologia do próprio Jesus Cristo? Faz uma cobra de cobre, e sempre que eles olharem para aquilo, eles vão ser curados. O que é interessante nisso daqui é, como é que você faz antídoto para picada de cobra, aranha, etc? Alguém sabe? Como você faz? Você pega o próprio veneno, certo? Ou seja, quando as pessoas te machucam, quando as pessoas te quebram de alguma forma, quando as pessoas te ofendem de alguma forma, não parece que tem um veneno dentro de você? Você não consegue perdoar, parece que tem uma coisa impregnando dentro de você. Isso é o rancor, isso é a tristeza do que aconteceu. Isso é normal. Mas quando a gente perdoa e abençoa as pessoas, o veneno dentro de nós vira um antídoto para elas. Deus fala, faz daquilo que está matando eles a própria salvação deles. Por que eu falei que isso daqui é um exemplo? Isso aqui é um ato profético que tem como símbolo Jesus. Porque Jesus tomou a forma daquilo que nos matava. Ele tomou os nossos pecados. E ele foi pendurado num poste. E aquilo ali foi a nossa salvação. Então, o que está acontecendo aqui é, às vezes, quase sempre, as pessoas que vão te machucar são as que precisam do antídoto que você carrega dentro de você. E quando você perdoa essas pessoas, isso traz cura na alma delas. Alguém que já foi perdoado por alguém quando você cometeu um ato terrível ou muito ruim, e aquele perdão da pessoa abençoou muito você? Que o perdão, especialmente de alguém que está muito machucado, mas essa pessoa perdoa, isso traz graça para a nossa vida. É uma expressão de Jesus. Eu tive uma situação com uma pessoa uma vez que eu machuquei muito ela. Muito, muito, muito. E depois daquilo eu falei, cara, a gente nunca mais vai ter um relacionamento, a gente nunca mais vai ser amigo. Isso aqui já era, acabou. E essa pessoa entrou na minha sala para conversar comigo. Quando eu olhei nos olhos dela, eu estava esperando um olhar de condenação, estava esperando um olhar de, não vai dar mais, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Quando eu olhei para os olhos dessa pessoa, eram olhos de perdão para mim, eram olhos de tipo, tá tudo bem. E antes dessa pessoa falar, tá tudo bem, eu te perdoo, a presença de Deus entrou na minha sala, eu comecei a chorar porque eu sentia a graça. Era como se Jesus estivesse me olhando. Eu sei todos os seus pecados, sei todos os seus erros, mas me machucou, me marcou, mas está tudo bem, vamos reconstruir juntos. Quando eu perdoo alguém, quando você perdoa alguém, você libera a graça de Deus na vida dessa pessoa. Quando você é perdoado, isso é liberado para você. O veneno que você causou vai trazer um antídoto na vida dessa pessoa. Mateus 5,39. Tem um versículo que eu tenho certeza que confunde muitos, me confundiu sempre. Hoje eu entendo ele bem melhor. Mateus 5,39 fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quem lê isso daqui fica meio confuso, tipo, como assim? Olha, quantos teólogos na plateia? Quem acha meio confuso esse texto aqui? Eu sempre cresci e fiquei pensando,
Mas então se alguém me maltratar, eu falo, oi, me maltrata de novo? Se alguém me roubar, eu falo, oi, me rouba de novo? É para eu ser um sangue de barata, é isso? Eu sempre achei isso confuso, e nos últimos anos, Deus foi trazendo uma revelação para mim, eu quero trazer isso para você. Virar a outra face, liberar o perdão, é acreditar na pessoa. O que significa? Toda vez que alguém te machuca e você perdoa essa pessoa, você está virando a outra face e falando assim, ó, tenta de novo. Quem sabe dessa vez você não vai me machucar. Tenta de novo. Eu acredito que você pode tentar de novo e não me ferir. E se você me ferir, eu vou virar outra face. Deixa eu contar uma história para exemplificar um pouco mais isso. Eu tive uma pessoa na minha equipe, na liderança do ministério que eu lidero lá em São Paulo, uma pessoa muito capaz, uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, mas com sérios problemas no coração dela. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser muito talentoso, mas se seu coração estiver aberto, você é um câncer onde você estiver. Isso é uma coisa que eu oro, Deus, quando o Senhor for mandar a gente para a minha equipe, pode mandar alguém com talento, mas eu prefiro alguém com coração aberto. Prefiro alguém com coração puro. Porque quando a gente não tem coração puro, aquilo que é bom em nós vira uma arma. A gente machuca os outros com aquilo que é o nosso melhor. E essa pessoa era um exemplo dessa. E essa pessoa passou por um ano causando situações muito chatas, dentro do ministério, fora do ministério. E quando eu ia orar, eu falava assim, Deus, posso tirar tal pessoa? Eu não falava, Deus, eu posso? Deus falava, não. Eu falava, Deus. Teve um dia que eu falei, isso aqui é o diabo falando comigo, não é possível. E eu falava, Deus, o Senhor não deixa nem eu terminar a frase. E um dia Deus me falou, se ela for embora agora, você vai ficar mais tranquilo. Se ela continuar, eu posso te ensinar a perdoar e amar mais. O que você prefere? Esse é um daqueles momentos que Deus vai te abençoar para qualquer caminho que você for, só que Ele deixa claro, um caminho é bom, o outro é excelente. Qual que você quer? Eu falei, tá bom, Deus, vamos para o caminho mais difícil, tá? Mas tira ela logo daqui, se for possível. Foi tipo, tira esse cálice, se for possível. Mas seja feito sua vontade. E esse 1 ano virou quase 2. E tinha dia que eu chorava de raiva em casa. Tinha dia que eu chorava na minha sala, no meu escritório, lá na igreja. Eu falava, Deus, o que eu faço? Eu já dei todos os conselhos. Eu já espremi a Bíblia aqui na frente dessa pessoa para tirar todos os conselhos possíveis. A gente já encaminhou ela para todo mundo que é bom para conversar aqui dentro dessa igreja. Não tem mais ninguém, Deus. Posso lançá-la para o diabo então, que nem Paulo fazia com aquelas pessoas? O que eu faço, Deus? O que o Senhor quer fazer? E aí Deus foi me falando, Ele me ensinou da outra face aqui, nessa situação. Ele falou, Davi, e se eu te disser que, de repente, você tem mais capacidade de amar essa pessoa do que muita gente que está perto dela, e ela precisa de alguém virando a face até ela aprender. Está fazendo sentido isso, gente? Às vezes, tem pessoas que estão te machucando, que você é alguém que perdoa mais. Só que você sabe, se ela machucar os outros, ela vai ser rejeitada. Ela vai ser deixada. E se você está conseguindo permanecer, significa que você é o Jesus na vida dela, porque todo dia você e eu batemos na cara dele, com os nossos pecados, com a nossa pequenez de mente. E o que ele faz? Vira outra face e fala, filho, tenta de novo. Vai lá, eu estou aqui. E eu fiquei lá, tá bom, Deus, eu vou virar outra face que é até calejar, até virar madeira. E aí um belo dia essa pessoa sentiu, glória a Deus, quase soltei fogos. Sentiu de Deus, o tempo dela acabou. E ela foi embora. Eu quase fiz uma dança profética na minha sala, de alegria. Quase sapateei no espírito. Brincadeira. Mas eu até saí para comemorar, assim, para comer depois. De verdade, porque eu estava aliviado. Isso foi num sábado. No domingo, eu estava no culto e eu encontrei essa pessoa. E eu estava com medo. Eu falei, como é que eu vou agir quando eu estiver perto dela? Como é que eu vou reagir quando a gente estiver no mesmo lugar? E no dia seguinte, eu estava andando no salão de culto. Eu estava vindo na mesma direção que essa pessoa. Nada pior, né? Parece que Deus sabe essas coisas. Quando você não está muito bem com alguém, quem é a santa que vai vir andando na sua direção? A própria pessoa. E não dá para mudar assim. Então eu comecei a andar, eu estava vindo, como que eu vou agir? E na hora, Deus encheu o meu coração de tanto amor. E eu abracei ela, eu até dei mais palavras de esperança, de amor para ela que eu tinha dado no dia anterior. E toda vez que eu vejo essa pessoa, já faz quase 1 ano que ela saiu, toda vez que eu vejo essa pessoa, eu sinto um amor gigante. E na hora eu sinto a recompensa de virar outra face. Falar, Deus, essa pessoa me machucou. Essa pessoa machucou pessoas que eu amo profundamente. E eu olho para ela e eu não sinto nada, só amor. E aí, é uma coisa que eu quero trazer para você. Vire a outra face até que Deus tire essa pessoa da sua vida. Se você tirar essa pessoa da sua vida, antes do que Deus for fazer isso, talvez você está fazendo o processo pela metade.
Eu te garanto, hoje eu consigo amar muito mais por causa dessa pessoa. A gente adora falar, tudo posso em Deus que me fortalece, todas as coisas cooperam para o meu bem. Gente chata coopera para o seu bem. Gente que te fere coopera para o seu bem. E deixa eu te dizer uma coisa, você tem gente chata na sua vida, talvez você é o chato na vida de outras pessoas. Um dia, tinha uma pessoa lá na nossa igreja, e eu olhei a pessoa, e eu tinha um problema sério com essa pessoa antes. Eu olhei e falei assim, nossa, essa pessoa é insuportável. Aí o Espírito Santo falou assim, olha que engraçado. E eu falei ontem, né? Quando ele veio com esse tom, eu já sei que ele vai me dar uma voadora. Eu falei, o que, Deus? Ele falou, outras pessoas aqui te acham insuportável. Só que elas não estão te olhando agora, te julgando. Elas estão tentando te amar. Aí eu recolhi minhas pernas e saí andando depois. E na hora eu pensei, eu falei, se eu estou machucado com alguém, alguém pode e provavelmente está machucado comigo. Acontece. Por isso que ele fala, você tem que se suportar uns aos outros, você tem que perdoar um ao outro, vira outra face, acredita nas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, vocês conhecem o pastor Teófilo Hayashi? Eu lembro do dia em que ele foi ungido pastor na nossa igreja, e a gente estava lá orando por ele, foi super emocionante, faz 5 anos isso. E Deus falando comigo de muitas coisas que a gente ia viver junto, que eu ia poder construir junto com ele, servir ele. E uma hora a Espírito falou assim, olha, ele vai te machucar muito, tá? Eu lá com minha mão assim, eu falei, isso aqui é o diabo, certeza. E ele falou, não, Davi, ele vai te machucar bastante. Porque ele é uma pessoa forte, e ele está entregando tudo que ele tem na vida dele, e correndo todos os riscos para construir o meu reino. Pessoas assim machucam mais os outros. Será que você pode ser alguém que vai amar ele independente de qualquer coisa? Porque servir com ele vai ter muita gente. Agora, suportar ele vai ter pouca gente. Será que você pode amar seu pastor assim? E naquela hora eu fiz um compromisso. Eu vou falar, Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou amar ele por quem ele é, não pela unção dele, não pela igreja dele, e não pelo que ele pode fazer por mim. Eu vou amar esse homem. Assim como eu tenho... Vocês conhecem o André Tanaka aqui. Eu e o André, a gente vai juntos fundar a Igreja Monte Sião em Recife. Eu e o André moramos juntos por 2 anos e meio. Oi, André, você está me assistindo aí, né? Eu sei que tá. Calma que eu não vou falar nada tão aberto, tá? Mas quando você mora junto com alguém, é o teste da amizade. Eu morei por 1 ano e meio com 4 amigos, que eu não falo com nenhum deles hoje em dia. Que não deu certo. Só com um deles, mais ou menos. Depois eu fui morar com ele e com o Henrique Krigner, que talvez alguns de vocês conhecem aqui. 2 anos e meio, morando juntos. Lidando com a sujeira um do outro, brigando por causa da luz estava acesa um com o outro, lidando com situações no dia a dia. A gente saiu nesses 2 anos e meio e agora eu estou prontinho para o André ser o meu pastor. Por quê? Porque ele é super ungido? Não me interessa isso. Deus dá unção para todo mundo. Mas porque eu conheço o homem, eu vi o melhor e eu vi o pior. E eu escolhi, eu vou virar minha outra face. Eu vou dar o meu couro para esse cara construir o que ele tem que construir. Se eu tiver que ser a barreira de proteção para ele não machucar a igreja, mas me machucar, e eu ajudar ele a crescer, eu vou fazer isso. A igreja precisa disso. Tem muita gente reclamando na igreja com um I maiúsculo. Ai, meu líder me machucou, meu líder fez isso. O que você fez para o seu líder? Você suportou ele em oração? Quando alguém falou mal, você cortou aquilo? Deixa eu falar, fofoca é uma serpente, fofoca é um espírito maligno. Quer saber se uma conversa é maligna? Tenta achar o início, meio e fim. Você conseguiu achar? Não, você não sabe onde começou o assunto? É fofoca, é espírito maligno, tem que cortar pela cabeça. Então virar outra face é uma das coisas mais poderosas que eu e você podemos fazer. É olhar para as pessoas e falar, eu vou te amar por quem você é. Não pela sua unção, não pelo que você pode me dar, não pelo que você pode me proporcionar, mas porque você é um filho de Deus e você merece a mesma graça que eu recebo. Tudo bem, gente? Faz sentido isso? Vocês estão bem aí? Quem está sentindo mais vontade de amar e perdoar os outros? Isso é muito poderoso. E eu estou terminando com isso. Perdão é a chave essencial para relacionamentos. Quem aqui é casado? Quem aqui já quis matar seu cônjuge? Vocês conhecem? É normal, gente, acontece. Quem aqui conhece Billy Graham? Já ouviu falar do Billy Graham? Grande homem de Deus. E ele tinha uma esposa que era uma mulher de Deus fantástica também. Se você puder estudar um pouco mais a história dele e visitar o museu dele lá na Carolina do Norte, faça isso um dia, é muito especial. Um dia ela deu uma entrevista na televisão, e não era numa rádio gospel, era na CNN, se eu não me engano. Eles estavam fazendo um especial sobre ele lá nos anos 70 e perguntaram, ele viaja muito e vocês têm muitos filhos, você já quis se divorciar dele? E ela falou, divorciar nunca, matar algumas vezes já.
mas divorciar nunca. Então, vai ter atrito, é normal. Amizades, vai ter atrito, é normal. Liderança com líder, vai ter atrito, é normal. Mas o perdão é uma chave para o relacionamento, inclusive com Deus. Especialmente com Deus. Lucas 7. Lê depois na sua casa Lucas 7, especialmente a partir do versículo 37. Está falando aqui de uma das mulheres icônicas na Bíblia. Porque na Bíblia tem mulheres fantásticas, e essa aqui é uma delas que eu amo essa mulher. É a mulher pecadora que basicamente invade a casa do fariseu e honra Jesus naquele momento, chora aos pés dele e unge Jesus. A gente vai falar um pouco sobre ela. Imagina essa cena aqui, ó, Lucas 7, 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorou e começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. E enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Uma coisa importante aqui, uma informação, tá? Só um parênteses. Um dia um adolescente da nossa igreja falou assim: nossa, alabastro deve ter um cheiro muito bom. Eu falei, alabastro é um vaso. Tá? Porque às vezes as pessoas falam, ah, meu vaso de alabastro, pensa no perfume. Não, alabastro é o vaso, tá? Unguento é o perfume que está lá dentro. Então o adolescente falou isso, eu fiquei, ah, que bonitinho. Deixa eu explicar uma coisa. Isso era o vaso, tá? Mas o perfume devia estar dentro, devia ser bem cheiroso. Então a mulher levou um vaso de alabastro, um material, com unguento, que era um dos perfumes na época. E aí o que acontece aqui? Imagina essa cena, Jesus está na casa de um fariseu. Se você ler um pouco antes, você percebe que Jesus, que já estava começando a ser reconhecido como um profeta na região, por causa das ações que ele estava praticando, ele chega na casa do fariseu e tinham certas práticas que você fazia quando um profeta vinha na sua casa. Você dava um ósculo, você lavava os pés, você dava um perfume ou ungia essa pessoa. E Jesus entrou e isso não aconteceu. Por quê? Porque o fariseu e quem estava lá não reconheceu ele. Daí de repente uma mulher entra dentro da casa, uma pecadora, e começa a ter essa atitude de gratidão. E aí olha que interessante, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, pensamento. Falar consigo. Alguém aqui fala sozinho? Olha quanta gente. Meu Deus. Eu tinha uns amigos que falavam sozinho, que você fica durante o dia no seu quarto e você fala, é assim mesmo? Tá bom. Nunca fiz isso. Eu tinha uma amiga que ficava fazendo isso o tempo todo, toda hora eu falava, o quê? O que você falou? Ela, não, tô falando comigo mesmo. Ok. Então, falar consigo não foi isso. Se você entender, até em outras versões aqui, o fariseu estava falando no pensamento dele. E ele falou assim, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, e eu amo isso daqui, a gente lê e não percebe, Jesus respondeu o pensamento dele. Jesus não falou assim, ó, me dá licença só para dar uma opinião desse pensamento que você teve agora. Não, Jesus, ele era bem direto. Ele basicamente falou assim, ó, sobre isso que você pensou agora aí, que eu ouvi aqui no meu espírito, deixa eu te dizer uma coisa. E ele conta uma parábola. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, e é interessante que ele fala assim, ó, ele disse, dize-a mestre, já mudou já aqui a moral dele. Agora ele falou, fala mestre, agora que o senhor percebeu que eu pensei em alguma coisa. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando para a mulher disse, vê essa mulher? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés, mas ela me regou os pés com lágrimas. E os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que é que isso significa? Essa mulher aqui, e você precisa entender uma coisa, existe a mulher que ungiu Jesus, existe a mulher que chorou nos pés de Jesus. Uma é Maria, de Betânia, irmã de Lázaro. Não Maria Betânia, cantora. Maria de Betânia, irmã de Lázaro. A outra é uma mulher pecadora, que ninguém sabe quem é. Alguns teólogos acreditam que é aquela mesma que seria apedrejada, e Jesus não permitiu. E porque ela foi tão amada e salva por Jesus, ela estava tendo essa atitude de gratidão. Então, o que é interessante aqui, essa mulher,
ela tem esse momento de entrega, ela tem esse momento de choro, ela tem esse momento de profunda gratidão por causa do perdão que ela recebeu. Por causa da graça que foi manifestada diante dela. E uma coisa que me chama a atenção aqui, é que quando Jesus começa a virar para o fariseu e falar, ó, eu entrei aqui, você não me honrou com um ósculo, você não me honrou com uma unção na minha cabeça, você não me deu uma água para os meus pés, para mim o que Jesus está dizendo aqui é, para mim não me importa se você consegue me servir, se você consegue cantar o meu nome, se você sabe como gritar glória a Deus, aleluia, no mesmo momento que todo mundo, se você sabe fazer isso ou aquilo. Para mim o que me importa é, você entende que você é perdoado, você é grato por isso, é isso que vai trazer honra para mim. E a gente pode fazer coisas maravilhosas para Jesus o tempo inteiro, a gente pode servir Ele, a gente pode cooperar financeiramente para a casa dele, a gente pode fazer grandes coisas, e tudo isso é bom, continua fazendo. Mas o que Jesus está falando aqui é, o que mais me honra é uma gratidão que vem por causa do perdão. Não é sentido isso, gente? É entender o quanto nós somos perdoados, e isso gerar em nós uma gratidão. Se você não consegue viver com perdão na sua vida, você provavelmente não entende o perdão que você recebeu de Deus. É só você fazer uma matemática, ver no seu dia a dia, pessoas que julgam muito as outras. Essas pessoas, quando têm seus problemas, são muito difíceis de entender que elas são amadas e perdoadas. Por quê? A medida com a qual você julga e você pesa os outros é o dobro para você mesmo. Se eu não entendo o perdão sobre outros, eu não entendo o perdão que eu tenho. Como que nós somos chamados para amar o próximo? Como a nós mesmos. Se eu não me amo, como que eu... Coitado de quem eu for amar. Imagina... Se você se odeia, coitado de quem você ama. Porque a medida é amar como eu me amo. Eu entendo o amor que eu recebo de Deus, eu me amo e aí eu amo a pessoa. Então, se eu não entendo o perdão que eu tenho, imagina o perdão que eu dou para os outros. Tá tudo bem, gente? Sim? Deus está chamando a gente hoje para viver uma vida de perdão. E perdão não pode ser um evento. Perdão não pode ser uma coisa que eu boto na minha agenda. Perdão tem que ser o tempo todo. Tem que ser toda hora. O perdão tem que acontecer no nosso coração todos os dias. Eu tive uma situação com um líder meu muito engraçada um dia. Eu estava liderando a ministração, eu não sei como vocês fazem de culto de domingo, mas na Monte Sião, quando acaba o culto, a gente coloca ministradores aqui na frente. Você precisa de cura, você precisa de qualquer coisa, você vem aqui e a gente ora. Eu estava liderando esse grupo. E no dia tinha um pastor pregando, e a pessoa que liderava acima de mim falou, acho que não precisa de ministração hoje. Ah, tá bom, né? Então eu vou ficar aqui recebendo. E aí eu estava lá só recebendo. E aí esse pastor chegou no meu ouvido, e é alguém que eu amo muito, e falou bem baixinho no meu ouvido assim, vai ter encontro com Deus no seu quarto, você está aqui para ministrar as pessoas, vai ministrar as pessoas. E saiu andando. Eu arregalei o olho, aquela lágrima subiu aqui, tá funcionando aqui? Eu engoli meu choro, falei, eu tenho que ministrar, vou ministrar as pessoas. No dia seguinte, eu não queria nem saber da igreja. Falei, nossa, como que falou assim comigo? Eu estava querendo servir lá. Eu faço tanto por essa igreja, eu faço tanto por essa casa. Isso aí faz 4 anos atrás, tá? Faz muito tempo não. Eu fiquei muito triste. E na hora que eu percebi isso, eu falei, cara, eu estou jogando tudo no lixo por causa de uma atitude de uma pessoa. E aí eu orei, eu falei, Espírito Santo, som no meu coração. Eu sei que foi uma atitude errada, mas som no meu coração. Eu quero que tenha aqui só o que tem que ser resolvido. Eu não quero rancor, não quero amargura, não quero nada que tem que estar aqui. Foi um dia inteiro orando. Depois eu fui sair com essa pessoa para almoçar. E aí no carro a gente foi almoçar, e quando a gente estava voltando, eu falei, posso te falar uma coisa? Pode. Eu falei, eu preciso te pedir perdão, porque eu fiquei ofendido com você 3 dias. E as pessoas olhou para mim e falou, como assim? E sim, eu comecei pedindo perdão. Eu falei, por que você falou isso para mim? E eu fiquei super chateado. E aí a pessoa parou e falou assim, eu te falei isso? Eu falei, falou. Falei mesmo? Ele falou ele. E a pessoa começou a dar muita risada. Se eu conhecesse ela, você ia entender por quê. Começou a dar muita risada. E aí eu falei, você falou, ele falou, nossa, me perdoa, me desculpa. É que naquela hora eu estava tão preocupado das pessoas receberem aquilo que Deus estava fazendo, que eu falei rápido desse jeito, não foi por maldade, etc. Mas me perdoa. Eu falei, claro, te perdoo. Então, acabou bem, mas não acabou aí. Aí essa pessoa, que é uma pessoa com uma autoridade na minha vida, virou e falou assim, peraí, você ficou 3 dias ofendido? Eu falei, é. Você ficou 3 dias amargurado? Eu falei, é ele. Como que você fica 3 dias amargurado? Ou seja, eu pedi perdão e levei uma bronca já. Como que você ficou amargurado? Quando a gente fica amargurado, as coisas ruins que estavam enterradas começam a voltar. Você caiu nisso, né? Eu falei, caí, começa a chorar. E virou uma sessão de cura interior lá.
Cara, a gente saiu mais forte como duas pessoas que se amam daquilo, a gente saiu mais forte como pastor e ovelha daquilo, como líder e liderado daquilo, como chefe e funcionário daquilo. Por quê? Perdão. E eu ainda aprendi mais uma lição com isso. Deus está chamando a gente para perdoar sempre. Eu tive uma situação com Deus, e eu acho que eu falei isso aqui no início do ano, quando eu preguei aqui. Um dia eu ouvi de Deus: as pessoas vão te conhecer pelo relacionamento que você tem comigo. Você vai ensinar as pessoas sobre ter um relacionamento comigo. Tanto que se você me visse pregar todo ano, você ia perceber, eu posso pregar sobre qualquer coisa, sempre vai acabar em relacionamento com Deus. E um dia eu ouvi isso e falei: legal, que bom, Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, né? E um dia eu cometi um erro terrível. Fiz uma coisa muito feia, assim, não matei ninguém, tá? Mas fiz uma coisa feia. E eu estava indo para o meu trabalho, e eu trabalho na igreja. Então, se você erra alguma coisa, você vai se sentir mal já. Porque você vai para um lugar que está todo mundo ali tentando amar a Deus, se você fizer o contrário, você vai sentir mal. E eu estava indo para o trabalho, subi naquela rua, e eu falei: Deus, não acredito que eu fiz isso. E como que minha marca vai ser relacionamento? Você vive quebrando relacionamento. Sabe, se o nosso relacionamento é uma rua, eu estou sempre furando ela, você tem que ficar consertando o tempo todo. Aí Deus me falou: mas Davi, um relacionamento perfeito comigo não é a falta de erro, é o excesso de perdão. É o quanto eu chego nos seus buracos e encho eles com o meu perdão e minha graça. Um dia você vai vir aqui para o céu e vai ser tudo perfeito entre a gente. Mas o que faz um relacionamento ser forte é o quanto de perdão existe lá dentro, não a falta de falha. Faz sentido isso, gente? É quem você mais perdoa que você mais ama. E Deus é assim com a gente. Todos os dias Ele está reforçando essa avenida do nosso relacionamento com Ele. E naquele dia mudou minha mente a respeito disso. Tem uma pessoa, um pregador que fala, o nome dele é Chris Valentin, lá da Bethel Church na Califórnia. E ele falou uma coisa um dia muito legal. Ele teve uma história com os filhos que um dia estava brigando com a esposa. Ele falou uma coisa que não podia ter falado para ela, foi muito grosso. E os filhos viram isso. E depois ele pediu perdão para a esposa, chamou os filhos e pediu perdão para ela na frente deles e pediu perdão para eles também. Falou: me perdoa por ter falado com você dessa forma, e filhos, me perdoem por ter visto eu fazendo isso e falando isso, isso não é correto. Acabou a história. Todo mundo se perdoou, chorou e ficou feliz. E aí um dia ele chega em casa e vê os filhos gritando com a mãe. Ele falou: vocês não podem falar assim com a mãe de vocês não. E aí o menino vira para ele e fala assim: mas você falou com ele daquele jeito. Na hora o Chris olhou para o filho e falou: você não tem direito de fazer isso. Você me perdoou, e quando você me perdoa, você me coloca num lugar como se eu nunca tivesse feito aquilo. E esse pregador fala isso: o perdão restaura o padrão. Quando Deus te perdoa, Ele te coloca numa posição como se você nunca tivesse feito aquilo. Por isso que Ele joga no mar do esquecimento. Por isso não faz sentido você pedir perdão por uma coisa que você fez hoje, e você pede perdão hoje, e amanhã também você entra e fala: Deus me perdoa por aquilo. Deus não sabe o que você está falando. Porque por escolha própria, Ele esquece aquilo. E Ele joga fora. Nós estamos falando da mente perfeita. Deus não tem Alzheimer, Deus não tem amnésia. Ele não esquece por um acidente. Ele escolhe esquecer as coisas. E Deus está chamando a gente hoje para um caminhar desse. Perdoar as pessoas a ponto de esquecer isso. Jogar para fora, continuar o relacionamento e restaurar perdão na nossa vida. Restaurar as pessoas no padrão que elas deveriam estar. Fica de pé onde você está. Isso aqui ajudou alguém hoje? Sim? Assim como ontem, eu tenho 2 apelos. O primeiro vai ser agora. O segundo você vai ter que fazer depois. Que envolve uma atitude depois. Mas a primeira coisa é uma injustiça você sair desse lugar hoje se sentindo pesado, culpado por algo que você fez que Deus já perdoou. Às vezes a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Todo mundo já passou. Às vezes liberar perdão para alguém é mais fácil do que conhecer 100% do que já aconteceu e ainda assim falar: Deus, eu me perdoo do que eu fiz. Então, nessa tarde, Deus quer tirar todo o peso, toda culpa, toda a acusação de qualquer coisa que você já pediu perdão e já foi perdoado. Mas também, nesse primeiro apelo, eu sinto que se existe algo que você ainda não confessou para Deus e pediu perdão para Ele,
hoje é o dia, esse é o momento de você vir para frente e pedir perdão para Deus, e sentir a leveza disso. A cruz foi dolorosa demais, doída demais, poderosa demais para você viver sem peso. Então nesse momento, se você é alguém que você fala, cara, eu não consigo me perdoar do que eu já fiz, ou eu não consegui pedir perdão para Deus sobre algumas coisas, eu nem consigo tocar nesse assunto, se você é essa pessoa, vem aqui para frente, a gente vai orar junto. Fica aqui na frente, eu vou te dar chance, sei que tem mais gente. Não existe nenhuma dor, não existe nenhuma vergonha, ninguém vai te julgar, e se alguém te julgar, isso não interessa. O que importa agora é o que Deus está pensando sobre você. Vira aqui para frente, mostra que você é forte. Pode ser erros que você cometeu há anos e você ainda não conseguiu entender o perdão. Pode vir. Eu sinto que tem mais pessoas, então eu vou esperar um pouco mais. Pai, enquanto essas pessoas vêm para cá, eu peço que o Senhor enche esse lugar com o seu amor perfeito agora. Obrigado porque aonde existe o seu amor não existe medo, não existe condenação, não existem dedos apontando, mas somente braços abertos. Vem, Deus, com o seu amor perfeito agora. Enche esse lugar, cai sobre essas pessoas que estão aqui na frente. Eu sei que tem mais gente, eu vou esperar um pouco mais. Deus tem orgulho de todo mundo que está vindo aqui para frente. Tomar a sua cruz não é só sofrer por Jesus. Tomar a sua cruz é também abraçar os benefícios dela. É dizer, eu sei que eu tomei atitudes que eu não deveria, fiz coisas que eu não poderia, mas eu abraço hoje a graça e o perdão dele. Vem, Deus, com o seu amor perfeito. Toca essas pessoas agora. Toca essas pessoas agora. Eu estou tendo uma visão no meu espírito, como se fosse Jesus passando aqui no meio de vocês, como se fosse batendo nas suas costas e dizendo, tá tudo bem, eu já levei embora. Já levei embora. Foi tudo pregado naquela cruz. Você que está aqui na frente, repete essa oração comigo. Obrigado, Jesus. Bem forte, obrigado, Jesus, pela sua cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou forma dos meus piores erros, dos meus piores medos, dos meus piores pecados. E obrigado, Jesus, porque apesar de hoje poder ver uma cicatriz em mim, de erros que eu cometi, eu reconheço hoje, eu aceito hoje, que o Senhor me perdoou. E nessa tarde, independente do que eu fiz, eu me perdoo, eu me libero, eu me abençoo, eu oro por mim, e eu peço que o Senhor me libere de todo medo, de toda dor, de toda culpa. Obrigado, Jesus. Eu sou livre para sonhar com o Senhor. Eu sou perdoado pelo Senhor. Obrigado pelo mar de esquecimento, onde o Senhor afunda os meus erros. Obrigado pelo seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Onde você estiver, levanta as suas mãos. Se você estiver aqui na frente, pode permanecer ajoelhado. Pai, derrama sobre cada um de nós o seu amor perfeito. O seu amor perfeito sobre cada um de nós.
Aquela cruz não é um símbolo numa parede, não é um símbolo na nossa mente. Aquela cruz aconteceu, aquela cruz é real, e tudo aquilo, o nosso pior, foi crucificado com o Senhor, Deus. E mesmo que a gente possa ver em nós marcas do que nós fizemos, hoje nós não aceitamos mais o peso das nossas falhas, nós não abraçamos mais o que nós fomos no passado, nós esquecemos daquilo que ficou no passado, e nós olhamos hoje para frente, para os seus olhos, com esperança daquilo que o Senhor vai fazer. Nós recusamos a acusação do inimigo, mas nós recusamos hoje a acusação da nossa língua, a acusação da nossa mente. Nós abraçamos o seu sonho, nós abraçamos o seu perdão. Sangue de Jesus seja derramado sobre esse lugar hoje. Obrigado que o Senhor cobriu os nossos pecados, mas hoje nos impulsiona, Pai, para o novo que o Senhor tem na nossa vida. Que todos aqui que sentiram peso, que todos aqui que sentiram medo por aquilo que fizeram, entendam agora, Deus, uma transformação na mente. Tudo foi consumado, tudo foi consumado. O Senhor já perdoou, Deus. O segundo apelo, e a gente vai terminar com isso, é algo que você precisa fazer depois, mas se você precisar fazer, comece assim que o culto acabar. Se você precisa perdoar ou pedir perdão para alguém aqui dessa casa, dessa comunidade que você chama de família, hoje mesmo, perdoe e peça perdão. Não deixe passar de hoje. A falta de perdão é uma prisão invisível, e quem tem as chaves é o diabo. Você não foi feito para ser preso. A cruz te libertou de tudo, mas quando não existe perdão, nós nos prendemos em algo que não existe. Então eu te desafio hoje a alargar o seu coração. E se tem alguém aqui hoje que você precisa perdoar ou pedir perdão, faça isso assim que acabar esse culto. Se na sua casa você precisa liberar perdão ou perdoar, vá ou pedir perdão, faça isso hoje. Nós temos uma cruz para entender que tudo foi lavado e perdoado, amém? Levante suas mãos onde você estiver. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. Obrigado pela mentalidade que o Senhor está trazendo. Obrigado, Deus, pela revelação da sua cruz. Mas eu peço, Deus, sobre todos nós, nos dá mais revelação da sua cruz hoje. Nos dá o seu coração, Deus. A nossa justiça é lixo. A nossa justiça é lixo. E nós pedimos hoje, Deus, faz a sua justiça. Nós vamos virar a face para os nossos líderes. Nós vamos virar a face para os nossos irmãos. Nós vamos virar a face para os nossos filhos. Nós vamos ser aqueles que vão amar até o final. Nós, Deus, eu declaro que essa igreja é uma igreja que anda uma milha a mais. Essa igreja é uma igreja que entrega a mais. Essa igreja é uma igreja que perdoa a mais, Deus. Obrigado por uma mentalidade de perdão, Deus. Eu declaro que Fortaleza vai se sentir perdoado através dessa igreja, Deus. Mas eu declaro o perdão fluindo através dos corações dessa igreja, Deus. Obrigado porque tudo já foi liberado e nós tomamos posse desse poder de perdoar e ter o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.